Boa noite. Com Jesus, né? Na realidade, é um prazer, né, compartilhar com os irmãos nesse companheirismo sadio, né? Original, cristão, né? Eu creio assim, né? Que a gente sente liberdade, né? De estar num companheirismo como esse. E aonde tem um povinho, que esse espírito, né? A gente não tem muita dificuldade, assim, falando em relação de compartilhar um com o outro, né? Até mesmo quando nós conversamos a respeito da palavra. Não há divergência até então, né? Mas eu agradeço também, pastor Daniel, mais uma vez, né? Por vir aqui, companheiro da gente, dos encontros, né? Nós quase que íamos juntos, né? Mas problema da cirurgia foi um retorno, né? Mas nós voltamos juntos, né? Foi uma viagem muito boa. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Nós estamos felizes. Nós temos muito que agradecer a Deus por este ano, né? Eu fico pensando, aí fora eles chega essa data, eles fazem uma retrospectiva, né? De todos os acontecimentos ruins, né? E bom, às vezes, né? Agora eu falo a verdade, nós temos que fazer uma retrospectiva também da nossa vida espiritual, de tudo que aconteceu de ruim, mas também ver tudo que aconteceu de bom que Deus nos livrou, nos deu, né? E até aqui nós estamos, né? Crendo que nós estamos caminhando para, né? Adoção, né? É uma caminhada, né? Para a adoção. Eu só quero ler algumas coisinhas aqui na mensagem. Posso, pastor? Eu gosto de ler a mensagem, na realidade. Na mensagem Perfeição, a partir do parágrafo 44, o profeta chama a atenção da gente uma coisa muito importante, quando ele começa a falar a respeito da fundação do mundo, né? Quando ele fala que na eternidade, a eternidade não é o tempo, mas lá ele já começou a determinar leis para esse tempo que ele sabia o que iria acontecer, né? E a gente temos aprendido com o nosso profeta que Deus, ele simplesmente, Satanás está fazendo as pessoas confundir e Deus, lá no princípio, como que o profeta disse que ele era somente o Todo-Poderoso, ele era um anjo, não tinha ninguém para adorar ele. Então, Deus permitiu tudo isso que está acontecendo aqui, para, no final, provar que ele é o único digno de toda adoração, né? Porque Satanás quis compartilhar isso com Deus, dividir esse poder com ele, né? Mas ele é muito fraco, porque ele não consegue criar nada, ele só perverte o que Deus criou. Só nisso aí ele já perdeu, né? O poder dele. Mas o profeta diz aqui, ó, no 44, agora observe quão lindo a lei na grande eternidade. Veja, como Deus previu este círculo, como ele previu esse círculo, todo esse acontecimento. E se ele é infinito, e não pode ser nada mais, deixe-me tomar isto, o profeta diz, por cerca de 5 minutos, para afirmar, fincá-lo de modo que não escape das suas mentes novamente. Que o Espírito Santo então venha e o solde com amor, para que você nunca o perca. 45. Agora veja, Deus, o qual não pode mentir,
Deus, o qual é infinito, todos nós sabemos, e eu digo isso novamente para as pessoas que parecem não se centralizar na cura divina, por causa da fé, né? Pouca fé. É isto. Esta é a razão pela qual, aliás, perdão, irmãos, eu pulei. Se Deus prometeu, Deus tem que cuidar da sua promessa. Não pode deixá-la. Agora veja, antes mesmo dele exprimir a palavra, veja o que significa essa palavra, exprimir. É como se apertar algo assim, ela, né? Exprimir a palavra escrita. Quer dizer, fazer a palavra escrita funcionar, né? Ela funcionar. Mas para isso tem que ter algo por trás disso, uma fé. Essa palavra ela está aqui, expressa em letra, está na Bíblia. A mensagem é a revelação da Bíblia, né? Mas quando você lê ela, você tem que fazer, você tem que exprimir, fazer ela funcionar. E isso de acordo com a sua fé. Ele diz, e esta é a mente de Deus. Aqui está ela, porque Deus fez isso, ele exprimiu, ele fez a palavra dele funcionar. Pela palavra ele fez tudo, né? Pela palavra ele fez tudo. E aqui está ela. Esta é a mente de Deus que ele pensou antes mesmo da fundação do mundo. É isto. Esta é a razão pela qual ele poderia colocá-la em palavra impressa, é o qual nós vemos aqui em forma da letra, e dizer o que seria, porque ele a viu antes da fundação do mundo e sabia exatamente o que seria e ele a falou. Ele fez essa palavra funcionar. E ele deu ela para nós, para ela funcionar também. Agora veja, antes mesmo e então ele transmitiu o seu conhecimento desta palavra, né, aos profetas, e ele teve que enviar para homens. O profeta diz, e eles a escreveram, como ela foi escrita desde o princípio, né, do mundo. E ano após anos, e séculos após séculos, e vemos acontecer exatamente, veja, quanto tempo que essa palavra foi escrita, desde Moisés, né? Moisés escreveu os 4 primeiros livros. Só pode ser o Espírito Santo fazer isso, e tudo juntar ela, né? E ela está aqui hoje perfeita. E Deus não contradiz com a sua palavra. O profeta chega a dizer, você pode ler jornal, pode ler livro, pode ser livro de história, o que você quiser. Logo você enjoa, aquilo ali também não tem edificação, não tem efeito, mas a palavra de Deus não. Toda vez que você lê ela, ela é nova para nós. Ela funciona na nossa vida. Ela muda nosso roteiro, ela muda nosso destino, nosso pensamento errado. Mas isso desde quando nós damos lugar para ela também. Tem isso também. Desde quando nós damos lugar para ela. Veja, e ele pensou antes da fundação do mundo, e esta é a razão pela qual ele poderia colocá-la ela em palavras impressas, estou repetindo, e dizer o que seria, porque ele a viu antes da fundação do mundo. E então, Deus nos dando, através da sua palavra, sombras do Velho Testamento, para prefigurar o novo hoje. E vemos palavra por palavra sendo cumprida. Veja, por isso que Deus enviou um profeta para nós, que ele foi o único capaz de pegar o Velho Testamento e mostrar a sombra, os tipos, prefigurar tudo que foi lá, está acontecendo conosco também. Da forma que Israel caminhou ali com Moisés, todos os tipos, a mesma coisa nós estamos passando hoje. Hoje o Josué é o Espírito Santo que está nos guiando. Veja, então o profeta diz, que fé deveríamos estabelecer em Deus? Vê?
No 48, eu vou terminar. Agora observe-o. Cristo sendo morto antes da fundação do mundo. Agora isso aqui, irmão, foi uma coisa que mais me tocou. Eu queria simplesmente chegar nisso. Cristo sendo morto antes da fundação do mundo, que estava no pensamento, na mente de Deus, o profeta diz: quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, porque ele viu o fim desde o começo, né? Deus viu o fim desde o começo. Então ele viu o homem perdido. E ele disse, o profeta diz, eu não sei se essas foram as palavras, mas deve ter sido algo assim. O homem não pode ser salvo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de corações honestos que ele viu aqui nesta noite, que queriam vir. Esse era o clamor que estava no eleito, naquele que ele predestinou, que ele elegeu, até mesmo antes de nós nascermos aqui. Veja, o profeta vai dizer. E eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei, olha, para o diabo e seus anjos. Então nós não queríamos, Senhor, irmãos, nós não queremos, aliás, estar nessa destruição. Se alguns irmãos aqui, jovens, que ainda está descuidado, né, com isso, mas eu penso que na sua alma, por mais fraco que estiver, por mais difícil que está hoje para ser cristão, mas ele não deseja ser destruído, ele não deseja ser perdido. Olha só como que eu vou terminar isso aqui, lendo. Então ele diz, vou repetir, e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei para o diabo e seus anjos, porque eles têm que entrar na punição eterna, que é os perdidos. E um povo de coração honesto verá aquilo. Ele falando lá no fim que nós vamos ver a destruição de todo esse povo. Nós vamos ver. E eu farei com que nasça um homem chamado Esaú. Haverá um Jacó, ele falando da presciência dele. E Jacó, para começar, não será muito bom, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. E então eu escolherei Jacó. Agora o que me chamou a atenção nisso, que você veja a história de Jacó, a vida de Jacó. Jacó, ele não era pagão, ele era um crente. Ele era um crente. E eu penso que ainda há muitos crentes no nosso meio. Ainda há muitos crentes, mas aí precisa ser cristão. Mas como que Jacó se tornou um cristão? Depois que ele encontrou com aquele anjo ali, que feriu a coxa dele. Ele foi transformado, ali foi um novo nascimento para ele. A vida dele passou a ser outra. Quando ele era um crente, ele era trapaceiro, ele fazia tudo quanto é coisa errada. Mas ele era uma semente. O que eu olhei foi isso, que ele era escolhido. E às vezes tem muitos que estão no nosso meio, está aqui dessa mesma maneira. Está entendendo? Às vezes mentindo, trapaceando, muitos jovens, muitas moças, não é só jovem não, muitos velhos, idosos, de meia idade, ainda deslizando, né? Mas, na realidade, ainda está crente na mensagem. Está seguindo a mensagem, está vindo aqui, está firme, mas ainda não é convertido, não tem o novo nascimento, ainda não se tornou um cristão de verdade. Vê? Vou terminar. Tudo que ele sabia que você queria ser salvo, então ele disse, a única coisa que posso fazer é descer eu mesmo, veja, e fazer nascer um filho,
ou um corpo de carne tal como eles. Mas agora, irmão, isso não é para quem quer, não é para quem corre atrás, é para quem Deus chama, é para quem Deus elegeu, para quem Deus predestinou. Não é o que você faz, o profeta diz aqui no 42, não é o que nós fazemos, não é o que você fez, é o que Ele fez, é o que Ele faz por nós. E Ele fez o que você não podia fazer, de nós mesmos, nós não conseguíamos ser salvos. Se você pudesse salvar a si mesmo, então Ele não teria tido que morrer, mas Ele morreu a fim de te salvar, onde você não poderia se salvar. Amém? Deus abençoe todos. Amém.